dia a todos. Gostaria de saudá-los e, ao mesmo tempo, agradecê-los pela presença. Eu quero dizer também da grande alegria e prazer em receber os nossos convidados vindos da França, uma enorme gratidão pelo esforço quase ou sobre-humano que nós, organizadores, impusemos a eles e a alguns participantes. No entanto, queria expressar que isso se deve, obviamente, às necessidades do desafio de realização de um evento compartilhado entre duas instituições que estão distantes 500 quilômetros e num curto espaço de tempo. Quero também declarar minha imensa gratidão e satisfação em ter conosco o professor Pedro Paulo Funari, coordenador do Centro de Estudos Avançados e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, grande intelectual, colega brilhante, extremamente generoso, com quem eu tenho aprendido cotidianamente. Ele não mediu esforços para adequar sua agenda e nos prestigiar no dia de hoje. Queria também agradecer ao professor Cezinha, coordenador do grupo de esporte, pelo pronto, juntamente com o professor Pedro Paulo, pelo pronto atendimento em organizar pelo SEAB o primeiro simpósio internacional de organismo do Palco do Mundo 2014 no ano passado. Quero também agradecer ao professor Bernardo Buarque por ter a feliz e desafiadora ideia de propor a mim a realização desse evento promovido, que está indo muito bem. E queria agradecer ao querido colega amigo Laércio por ser tão generoso e insistir na transmissão do evento pela internet. Ele é um pioneiro na área de educação física nessa área, é o criador do Centro Esportivo Virtual e devo a ele o agradecimento. Quero também agradecer aos colegas da área de concentração do Programa de Pós-Graduação da Educação Física, que apoiaram incondicionalmente a realização desse evento e o apoio da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física. Quero cumprimentar o professor Patrick Mignon pela brilhante palestra, extremamente didático, trouxe a nós grandes contribuições, a contribuição tanto do ponto de vista conceitual da violência e do hooliganismo, como a realidade da França e a questão da promoção da Copa do Mundo da França e do problema do hooliganismo naquele país. Eu penso que a contribuição desse evento é bastante importante, já na sua primeira edição e na segunda, reafirmando a existência de hooliganismo na Europa, que no Brasil é visto como se o hooliganismo tivesse sido extinto, que era apenas um fenômeno inglês. Quer dizer também que algumas passagens, algumas coisas marcam as nossas vidas e a nossa carreira profissional, e a minha história com o hooliganismo, ou a minha curiosidade acadêmica em pensar o hooliganismo e trazer para o debate a partir do ano passado esse tema, ele tem a ver com a indagação da imprensa brasileira nos anos 90, em meados dos anos 90, quando questionava ao Toledo, ao Pimenta e a mim, outros meus dois colegas com trabalhos bastante importantes com torcidas organizadas, se vivíamos nos anos 90 a era do hooliganismo brasileiro. E naquela época todos nós éramos categóricos em afirmar que não. De lá para cá eu trilhei um longo caminho de buscas de conhecimento, oriunda da educação física, busquei conhecimentos na sociologia e no direito, com todos os limites que ainda existe. E posso, após esses 15, 16, 17 anos, dizer que o hooliganismo já estava ali nos anos 90, e posso dizer isso embasado nas pesquisas que desenvolvo aí nos últimos 17 anos. O professor Patrick foi brilhante em nos trazer a questão da conceituação, como já falei, da violência e do hooliganismo, mas eu queria retomar a fala do professor Dani no primeiro simpósio, em que ele nos alertava que a palavra hooliganismo é uma criação dos meios de comunicação britânicos
e não uma produção sociológica a priori, e que esse termo então teria sido apropriado pelos estudiosos. Como já foi dito pelo nosso convidado, tem origem na Inglaterra e a partir dos anos 70 a escola de Leicester, onde o professor Dunning inicia suas pesquisas e é o principal representante, passa a investigar o tema e compreender o que tornou-se um fenômeno, o hooliganismo, sendo para Dunning, já na passagem do século XX para o XXI, segundo ele, um fenômeno de âmbito mundial. É necessário dizer que essa adesão a esse termo não é consensual no meio acadêmico, apesar de bastante utilizado. Ele encontra resistências, e uma das maiores resistências que eu pude presenciar foi justamente do grande pesquisador argentino Pablo Alabaces, que reluta em aceitar esse termo sob o argumento que esta seria mais uma imposição britânica. Então ele propunha lá em 2005, no evento europeu de história do esporte, que a gente permanecesse com os termos nativos, tentando mostrar que há maneiras distintas em cada sociedade de expressão local e particular. Após anos de estudos e pesquisas sobre o tema, eu considerei oportuno este debate no simpósio, por constatar então a existência de hooligans no Brasil, e mais do que isso, no último ano, ver o quanto as autoridades brasileiras, os governantes, relutam em crer que virão hooligans para o Brasil. Em mais de uma ocasião, o atual ministro do Esporte, recentemente no CAD, disse que não haverá nenhum problema de segurança, oxalá ele tenha razão. Mas eu estou muito preocupado, imagino que os companheiros das polícias também estejam, porque a localização do Brasil me parece bastante interessante para encontros entre ingleses e argentinos, e brasileiros e argentinos. E a gente já ouve em conflitos entre britânicos e ingleses e argentinos, provavelmente o time argentino, o time inglês seria reforçado por hooligans brasileiros. Bom, enfim, eu penso que é extremamente oportuno a gente fazer essa discussão. Então, eu também gostaria de dizer de que conceito de hooligan eu parto, né? Dunning foi o pioneiro em trazer esse debate para a academia no âmbito internacional. É perceptível nas suas primeiras produções que violência seria todo tipo de... que o hooliganismo seria todo tipo de violência relacionada ao futebol por parte de torcedores. E um jovem pesquisador, que já teve entre nós aqui na Unicamp, holandês, Ramon Spage, faz sua tese de doutorado, inclusive com a presença na banca do Dunning, e ele vai avançar nessa conceituação e delimitá-la dizendo, a partir da entrevista de mais de 300 hooligans, dizendo que o hooliganismo seria um tipo de violência de caráter competitivo realizada por jovens e adultos do sexo masculino. Então, o que buscam os hooligans? O divertimento, o prazer, a partir do risco que correm ao confrontar-se com outros grupos hooligans e com a polícia. E o prazer de imprimir sofrimento ao inimigo. E o que motivaria isso, para além do lazer e da busca do prazer? A validação de uma masculinidade a partir da vivência em grupos exclusivamente masculinos. Tendo como um dos combustíveis o consumo excessivo de álcool, no entanto, já colocado oportunamente pelo professor Patrick, nem todos os hooligans bebem, nem todos os que bebem se envolvem em brigas, nem todos os que bebem se envolvem em brigas são hooligans. Seria, muitas das vezes, um uso abusivo de álcool, ou melhor, um uso de álcool bastante controlado, já exposto pelo nosso convidado.
Bom, e onde estão os hooligans brasileiros? Onde estariam eles? Sem dúvida, dentro e fora das torcidas organizadas. Mas é muito importante que a gente não confunda torcidas organizadas nem com hooligans e nem com organizações criminosas. E a gente vive esse momento na sociedade brasileira de grande problema com essa generalização e estigmatização. Aliás, isso vem ocorrendo desde os anos 80. Há pesquisas que vão mostrar que a partir dos anos 80 a mídia muda o seu discurso em relação a essas torcidas organizadas. As torcidas organizadas, para mim, são legítimas associações de adolescentes e de jovens adultos do sexo masculino. 90,4% são compostas de homens, em uma sociedade em que jovens não se agregam por causas políticas ou lutas coletivas, como ocorria nas gerações que viveram os períodos mais autoritários e de restrição de liberdade neste país. Que juventude é essa que compõe as torcidas organizadas? Até pouco tempo desconhecíamos. Atualmente temos pesquisas que vão dar respostas parciais a isso. Quem são os jovens adultos? A última pesquisa realizada aqui na Unicamp chegou ao seguinte dado, que a média de idade deles é de 26 anos, com nível de escolaridade compatível com a sua faixa etária, mas vítimas de uma escolaridade de baixíssima qualidade oriundas da escola pública. Então, não é de se estranhar que formam um contingente considerável de analfabetos funcionais, vítimas, ao menos, no estado de São Paulo, de uma progressão continuada. A temática da violência relacionada ao futebol nos leva necessariamente a uma compreensão ampla do problema, como foi apresentado no caso da França, aqui nesta palestra. De quem é a culpa dessa violência no Brasil? De muitos. Poderíamos enumerar várias instituições e indivíduos que, aliás, já os enumerei em diversas publicações e não me estenderei nisso nesse momento. É necessário, a partir do debate que travamos no Rio de Janeiro ontem, dizer que não contribuiremos em nada para a melhoria do quadro da violência no Brasil, com visões míopes e desqualificadas de que o problema da violência no Brasil é um problema gerado unicamente e exclusivamente pela polícia. Já não cabe também hoje apenas críticas, cabe às universidades brasileiras contribuir com análises qualificadas, críticas e com propostas. Senão estaremos nos eximindo do retorno social do enorme investimento público nas universidades brasileiras. Eu gostaria de ressaltar, a partir do texto do professor Patrick e da palestra e do debate que se trava na academia no âmbito internacional, 3 ou 4 pontos. Que a violência é parte integrante do esporte contemporâneo. Isso é possível se a gente recorrer aos trabalhos do Elias, do Dani, do Murphy, do Dani e Elias, assim como a palestra do colega francês Paul ontem no Rio de Janeiro. A gente viu ali, com o exemplo da Itália, que a violência relacionada ao esporte é histórica e de longa data. Se formos a esses autores que eu citei, a gente vai ver, inclusive, nos jogos que antecederam os esportes modernos. Chama bastante atenção na produção do professor Patrick o novo significado do esporte na França, no período de 85 a 2005, tornando-se uma representação de nação que trouxe contigo a violência ou a incivilidade como símbolo do que Dani chama de fault lines e que o professor Patrick chama de crise dos laços sociais, que de fato me parece ser a mesma coisa, os laços sociais da sociedade francesa. E que isso nos remete ao Brasil à necessidade da academia compreender quais seriam os fault lines na sociedade brasileira, que de uma maneira bastante similar que foi relatado pelo professor Patrick, mas talvez 10 anos depois, na década de 90, ocorre também na sociedade brasileira. Eu estou dizendo especificamente com as mudanças que houve na vida dos jovens a partir dos anos 80 na França, segundo
o nosso convidado, e eu diria que mais especificamente a partir dos anos 90 no Brasil. Também no texto que o professor Patrick nos enviou, eu queria ressaltar o grande esforço em pensar, que ele coloca, o esforço e a dificuldade da gente pensar uma história da violência no esporte. E ele fez isso no texto escrito, delimitando o período de 45 a 2005. E a expressão dessa dificuldade, eu mencionaria como mensurar a violência, por exemplo, relacionada ao futebol. Pelo número de homicídios, pelo número de confrontos, pelo número de acidentes ligados à estrutura e funcionamento dos estádios. Onde coletar esses dados? Em jornais, em revistas, de circulação nacional, em depoimentos orais? Quer dizer, as dificuldades para a pesquisa dessa natureza são grandes, foi destacado pelo professor no texto dele, e constatáveis, do meu ponto de vista, no pequeno número de pesquisas empíricas sobre futebol e violência, não apenas no Brasil. No caso do Brasil, e a fala do professor me motivou a chamar a atenção disso, a gente convive com uma violência extrema no futebol. As minhas pesquisas contabilizam 65 homicídios desde o ano de 1995. Homicídios relacionados com um confronto entre torcidas ou entre torcidas e polícia, sendo que desses 52 ocorreram desde o ano de 92. Então eu gostaria de problematizar o que será que houve no Brasil nos anos 90, em que grande parte da nossa juventude se associa a grupos de jovens e passam a ver nos confrontos em torno de jogos de futebol um dos maiores sentidos e emoções de suas vidas. Então, finalizando, eu queria deixar muito claro que identifico grupos minoritários de hooligans dentro de torcidas organizadas e grupos de hooligans fora das torcidas organizadas. Então, se continuarmos, a sociedade brasileira, muito apoiada pela mídia, a não estudar profundamente o problema e a simplesmente estigmatizar torcidas organizadas como grupos que precisam ser extirpados da sociedade e dissolvidos com a extinção das torcidas organizadas, a sociedade brasileira estará perdendo a grande oportunidade de ter um movimento organizado onde o Estado deveria dar total suporte, apoio e fazer desses núcleos de educação informal e de lazer. Eu agradeço imensamente a oportunidade dada pelo professor Bernardo Buarque de conhecer meus colegas franceses e de ter tido a oportunidade de ler o texto e de ouvir uma palestra tão brilhante como a do professor Patrick. Muito obrigada.